Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 27. Futilidade dos esforços contra a Cátedra de Pedro. Qual foi o estratagema dessa infernal conspiração? 2 anos antes da morte de Gregório XVI, em 2 de novembro de 1844, Beppo, gabando-se dos sucessos que conquistara fora de Roma, fazia notar a núbios que, para fazerem o Papa desejado, o principal elemento continuava a escapar-lhes como no primeiro dia. Nós outros marchamos a galope e diariamente conseguimos alistar na conjuração novos teófitos, fervet opus. Mas o mais difícil ainda está por ser feito, ou melhor, por ser começado. Obtivemos com muita facilidade a conquista de certos religiosos em todas as ordens, padres de quase todas as condições, e mesmo certos monsenhores intrigantes e ambiciosos. Isto talvez não seja o que há de melhor ou de mais respeitável. Não importa. Para a finalidade procurada, em frate, aos olhos do povo, é sempre um religioso, um prelado será sempre um prelado. Fizemos um fiasco completo junto aos jesuítas. Desde que começamos a conspirar, tem sido impossível pôr a mão num filho de Inácio. Não temos jesuítas conosco, mas sempre podemos dizer e fazer dizer que temos, e isto dará absolutamente no mesmo. Dá-se o mesmo com os cardeais. Todos escaparam às nossas ciladas. As adulações, mais bem combinadas, não serviram para nada, de sorte que, no momento, nós nos encontramos tão adiantados quanto no início. Nenhum só membro do Sacro Colégio caiu em nossas redes. Com efeito, discretinou Joly, nesse período de 30 anos, em que a alta venda ventilou tantos nomes convenientes e montou o cerco a tantas virtudes, não lhe foi jamais permitido dizer, ainda quando fez suas contas em segredo, que podia colocar alguma esperança em algum membro do Sacro Colégio. A Revolução firmou os pés em todos os lugares, exceto num conclave. A maquinação, conduzida com tanta astúcia, pôde conduzir à perversão vários clérigos, mas não pôde nem mesmo tocar de leve a serra humana. Beppo continua. O Papa Gregório XVI está a ponto de morrer, e nós nos encontramos como em 1823, quando da morte de Pio VII. Que fazer nessas circunstâncias? Renunciar a nosso projeto não é mais possível. Continuar a aplicação de um sistema sem poder esperar uma ocasião favorável, mesmo incerta, produz em mim o efeito de tentar o impossível. O futuro Papa, quem quer que seja, jamais virá para nós. Podemos ir até ele? Não será ele como seus predecessores e seus sucessores, e não procederá como eles? Nesse caso, permaneceremos em plena atividade e aguardaremos um milagre? Não temos mais esperança no impossível. Morto Gregório, veremos nosso projeto adiado indefinidamente. Essas palavras de desencorajamento estavam suficientemente justificadas, de uma parte pela história, de outra parte pelas promessas que nosso Senhor Jesus Cristo fez à sua Igreja. Mas os homens, possuídos por uma paixão tão satânica, não podiam atentar para as lições da história, menos ainda dar ouvidos à palavra do Divino Salvador. Não podendo garantir para seus intentos nenhum dos eleitores candidatos, não desesperaram de poder agir sobre o espírito do eleito, ou pelo menos de se servirem dele. Já após a morte de Leão XII, no conclave que elegeu Pio VIII, Chateaubriand, embaixador da França, exprimira em nome de seu governo o desejo de ver a escolha dos cardeais recair sobre um homem que soubesse conciliar a política pontifícia com as novas ideias. O cardeal Castiglione respondeu: o conclave espera que Deus concederá à sua Igreja um pontífice santo e esclarecido, que pautará sua conduta segundo a política do Evangelho,
que é a única escola para um bom governo. E foi ele o eleito. Certamente, não queremos dizer que Chateaubriand fosse emissário da alta venda junto ao conclave, mas temos aqui uma nova prova da misteriosa influência que as sociedades secretas exercem sobre os poderes constituídos para fazê-los concorrer mais ou menos diretamente para a execução de seus desígnios. Com a morte de Gregório XVI, a revolução não pôde, tanto quanto antes, insinuar-se no conclave. Pio IX, o grande e santo pontífice Pio IX, foi eleito. É preciso dizer, no entanto, que as sociedades secretas haviam colocado na cabeça do cardeal Mastaí algumas vagas esperanças de conciliação com as novas ideias. Cretineau, diz o padre Menardi, deu-me a ler seu nome em mais de um documento da seita. Ela conhecia seu grande coração, esperava seduzi-lo, arrastá-lo pelo atrativo de ideias de aspecto generoso. Ela tentou, e temos lembrança das singulares e inéditas ovações com as quais ela envolveu o início de seu reinado. A hora de sua ascensão ao trono pontifício era crítica. Todo mundo concordava em que o regime tão fechado de Gregório XVI não podia continuar. Mesmo os cardeais Lambruschini e Bernetti acreditavam ser preciso tentar algumas concessões. Pio IX entrou no caminho que lhe era mostrado, sem, no entanto, jamais ceder nenhum dos direitos essenciais da Igreja. Sabemos o que adveio disso, e sabemos também como, instruído por sua própria experiência e esclarecido pela luz divina, Pio IX pulverizou o liberalismo, quer dizer, a maçonaria, com o martelo dos sílabos. Ainda não convencida da inutilidade de seus esforços e da leviandade de suas esperanças, a seita acreditou, por ocasião da morte de Pio IX, que sua hora ia enfim chegar. Ela o disse abertamente pela pena de Gambetta. Leão XIII foi eleito em 20 de fevereiro de 1878. No dia seguinte, Gambetta escrevia a um de seus amigos, Spuller. Paris, 21 de fevereiro de 1878. Hoje será um grande dia. A paz vinda de Berlim talvez seja a conciliação feita com o Vaticano. Nomearam um novo Papa. É aquele elegante e refinado cardeal Pecci, bispo de Perúcia, a quem Pio IX tinha ensaiado de entregar a tiara, nomeando-o Camerlengo. Esse italiano, mais diplomata do que padre, atravessou todas as intrigas dos jesuítas e dos clérigos exóticos. Ele é Papa, e o nome de Leão XIII que adotou parece-me do melhor augúrio. Saúdo esse acontecimento cheio de promessas. Ele não rompeu abertamente com as tradições e declarações de seu predecessor, mas sua conduta, seus atos, suas relações valerão mais do que os discursos. E se não morrer muito cedo, poderemos esperar um casamento de razão com a Igreja. Leon Gambetta. No dia seguinte, ele escreveu esta outra carta. Paris, 22 de fevereiro de 1878. Tenho um gosto infinito por esse novo Papa, em razão do nome que ele ousou adotar. É um oportunista sagrado. Poderemos negociar? Chi lo sa, como dizem os italianos. Leon Gambetta. A resposta foi que, em 4 oportunidades diferentes, Leão XIII confirmou os sílabos de Pio IX. Numa carta endereçada, em 28 de agosto de 1879, aos tradutores das obras de Santo Afonso, ele louva o santo doutor por haver antecipadamente refutado a maior parte das proposições que deviam ser condenadas nos sílabos. Numa carta ao bispo de Périgueux, datada em 27 de junho de 1884, ele diz que os sílabos é a regra em que os fiéis devem tomar os princípios de direção dos seus pensamentos e de suas obras nas dificuldades presentes. Na encíclica Immortale Dei,
Ele diz que Pio IX, entre as opiniões falsas que começavam a adquirir vigor, percebeu diversas e as reuniu sob o mesmo título, a fim de que, na confusão tão grande dos erros do dia, os católicos tivessem um guia seguro. Ele assinala, em particular, as proposições 19, 39, 55 e 79. Na encíclica Inescrutabile, confirmou e reiterou todas as condenações de seus predecessores e, em particular, aquelas declaradas por Pio IX. Leão XIII pôde verdadeiramente dizer um dia a respeito de si mesmo: nosso combate tem por objetivo não somente a defesa e a integridade da religião, mas a da própria sociedade civil e a restauração dos princípios que constituem o fundamento da paz e da verdadeira prosperidade. A seita parece mesmo não ter desistido de ver suas esperanças realizadas no último conclave. A Acácia, na edição de setembro de 1903, publicou um artigo do irmão Hirã, intitulado A Morte de Leão XIII. Ele admitia seus desejos de ver um Papa que desatasse os liames do dogmatismo estendidos em excesso, que não desse ouvidos aos teólogos fanáticos e denunciadores de heresias, que deixasse os exageros trabalharem à vontade, que recomendasse e praticasse a tolerância para com as outras religiões, que não renovasse a excomunhão da franco-maçonaria. Ainda desta vez, a franco-maçonaria teve de perder as esperanças. Jamais a obra do Espírito Santo foi tão evidente como na eleição de Pio X. Capítulo 28. Corrupção dos costumes. Para atingir o objetivo de Voltaire, a seita sabe bem que não basta derrubar o poder temporal dos papas, nem mesmo tentar o possível e o impossível para obter um papa que lhe seja devotado. É preciso atingir as almas. É nelas que a ideia cristã deve ser sufocada, deve morrer. Continuando a viver nas almas, um dia ou outro, necessariamente, ela refará às instituições a sua imagem. Ora, as almas não podem ser verdadeiramente tocadas de morte, senão pela corrupção dos costumes e, sobretudo, pela corrupção das ideias. Por isso, o chefe oculto da alta venda lhe dará a missão expressa de alterar as ideias e depravar os costumes, e isto principalmente em relação a esta dupla fonte de vida cristã, a juventude leiga e a juventude eclesiástica. Ela empregou nesta tarefa todo o tempo de sua existência. Não há dúvida de que, após ela, outras lojas foram encarregadas de continuar sua obra. Nós a veremos, ó tristeza, por demais florescente para que disso duvidemos. 2 meses após sua chegada em Roma, no dia 3 de abril de 1824, Núbius escreveu a Volpe: devemos promover a educação imoral da Igreja. 14 anos mais tarde, em 9 de agosto de 1838, numa carta escrita de Castellamare a Núbius, Vindite, falando das punhaladas distribuídas pelos carbonários, mostra a inutilidade disso e lembra que a missão deles é inteiramente outra. Não são os indivíduos, é o velho mundo, é a civilização cristã que eles devem matar. Não individualizemos o crime, a fim de fazê-lo crescer até as proporções do ódio contra a Igreja, devemos generalizá-lo. O mundo não tem tempo para dar ouvidos aos gritos da vítima. Ele passa e esquece. Somos nós, meu Núbius, somente nós que podemos suspender sua caminhada. O catolicismo tem tanto medo de um estilete bem afiado quanto a monarquia. Mas essas duas bases da ordem social podem vir abaixo sob o peso da corrupção. Jamais nos cansemos de corromper. Tertuliano dizia com razão que o sangue dos mártires concebia cristãos. Está decidido nos conselhos que não queremos mais mártires. Portanto, não façamos mártires, mas popularizemos o vício nas multidões.
que elas os respirem pelos 5 sentidos, que elas o bebam, que elas se saturem dele. Promovei corações viciosos e não tereis mais católicos. O conselho foi compreendido. Desde os primeiros dias da restauração, a seita, para recuperar o terreno perdido, dedicou-se a depravar, a corromper em grande escala. Sob o Império, Voltaire e Rousseau não tinham encontrado compradores nem leitores, pela boa razão de que a reimpressão de suas obras estava proibida, como atentado aos bons costumes e à razão política. A seita fez inserir na Constituição a liberdade de imprensa e logo se pôs à obra. Ela organizou a venda ambulante que soubera fazer funcionar com tanta utilidade no final do século XVIII, multiplicou as edições de Voltaire e fracionou para colocá-las ao alcance de todos. Depois, não cessou de popularizar o vício sob todas as formas, mas jamais agiu com tanta audácia, com uma vontade tão manifesta como nesses últimos anos. É justamente agora que as populações o respiram pelos 5 sentidos, que o bebem, que se saturam dele. Todas as influências diretivas do espírito público, a escola e a caserna, os cargos públicos e o parlamento, a imprensa e as administrações comunais, municipais e governamentais, concorrem fraternalmente para levar sempre mais longe a depravação pública. Considerai bem a República e o espetáculo que ela oferece, dizia recentemente Maurice Talmeyer. Ela sofreu, sobretudo, uma dominação, a dominação maçônica. Aonde essa dominação a levou? A uma transformação política e social? Não. Ter-nos-ia ela dado, pelo menos, a liberdade? Muito menos. Mas qual é então a obra da República Maçônica? Uma obra de pura depravação. Pornografia do livro, do teatro, dos salões, do jornal. Todo esse mundo e todas essas coisas, e muitas outras, conspiram em favor de quem levar mais longe a corrupção universal. O Estado vê essas coisas e, longe de reprimi-las, favorece-as. Quantas provas poderíamos oferecer a este respeito? No dia 26 de novembro de 1901, era inaugurada em Montmartre a estátua do judeu Henri Heine, que exerceu tão funesta fascinação sobre a sociedade do Segundo Império e que dizia: é preciso, em vez de continência e rigorismo, retornar à alegre licença, instituir saturnais, praticar através da livre união o melhoramento estético do animal racional. Em janeiro de 1902, Leigues, ministro da Educação, impunha às jovens, como preparação para o certificado de conclusão do curso primário, a leitura do ensaio sobre os costumes de Voltaire. Um mês antes, um processo era intentado contra um desenhista que havia levado a licenciosidade a seus últimos limites. Uma das testemunhas pôde dizer: no liceu, eu era educado no amor ao paganismo. Na Escola de Belas Artes, ensinaram-me o culto do nu. O Estado é, pois, o único responsável pela minha inclinação afrodisíaca. Quantos outros testemunhos poderiam ser acrescentados a esses? A educação que deve ser dada aos filhos das classes menos favorecidas é tão corruptora quanto aquela dada aos artistas. Livros de uma obscenidade revoltante são colocados nas bibliotecas das escolas, dados como prêmio. Vêem-se gravuras obscenas por toda parte, mas particularmente nas portas dos liceus e das escolas. Procura-se atingir de surpresa os jovens piedosos nos próprios locais em que vão praticar suas devoções. Foram inseridas em cruzes, em outros objetos de piedade, fotografias de uma inconveniência revoltante. Esses objetos são vendidos nas portas das igrejas, às quais acorrem numerosas peregrinações por vendedores que apresentam como amostras objetos semelhantes,
contendo vistas de monumentos religiosos. Foi Le Figaro que assinalou o fato em janeiro de 1892. Acrescentava que colegiais, moças, recebiam nas cercanias de uma estação de bondes pequenas brochuras intituladas Pour Dieu, Pour la Patrie, que aceitavam sem desconfiança e que continham uma série de sujeiras inexprimíveis. Não existe em tal propaganda nenhuma especulação comercial, nenhum benefício material. É o envenenamento calculado, como os 40 queriam. Os cabarés e os maus lugares multiplicaram-se à vontade e desenvolveram-se, nesse momento, uma atividade e uma engenhosidade incríveis para, a partir daí, levar as mulheres a se vestirem da maneira mais indiscreta. Todas as ocasiões são aproveitadas para espalhar, através da imprensa, em todas as classes sociais, o conhecimento e a consciência das piores intemperanças. Para não falar senão das últimas, o caso Civeton e o caso Steinhell foram publicadas as mais desavergonhadas confidências. Ao longo de colunas inteiras, puderam ser lidas torpezas que não teriam sido toleradas há alguns anos na mais licenciosa gazetilha. Quantas pessoas que não teriam querido ler esse folhetim liam essas notícias? Durante semanas, jovens operários, colegiais, moças, toda a adolescência e juventude da França puderam chafurdar seus maus instintos nessa literatura repugnante. Quem estava ali para agarrar a ocasião e aproveitar-se dela para dirigir-se aos jornais que querem presentear seus leitores com tudo o que pode sobre excitar a curiosidade malsã e propagar o vício? Pode-se dizer que os poderes públicos atuais não se contentam em tolerar a imoralidade sob todas as suas formas, mas eles a instituem. Há já muito tempo, no Conselho Municipal de Paris, uma propaganda incessante é feita em favor de tudo o que é vício e purulência moral. Ela terminou em 1904, numa verdadeira revolução na guarda dos costumes, que poderíamos chamar de guarda destruidora dos costumes. Um programa inteiramente novo de regulamentação foi baseado num relatório apresentado ao Conselho Municipal por um conselheiro franco-maçom, o irmão Turgot. Esse relatório lembra tudo o que se podia exumar dentre os pagãos e os bárbaros, não somente para justificar a devassidão, mas para glorificá-la. Ele a compara com os rigores do cristianismo, pensando em tirar o brilho deste. A organização prática deveria seguir essa teoria. Ela a seguiu. A prostituição tornou-se livre, legítima, oficial. Foi organizada e protegida. Casas de encontros em que todas as facilidades, todas as ocasiões de corrupção são oferecidas às mães de família foram abertas após esse estímulo oficial. O número delas logo ultrapassou 150. E o relator veio dizer ao Conselho Municipal: visitamos muitas dessas casas. Encontramos aí mulheres pertencentes a todas as condições sociais. Mulheres de médicos, mulheres de advogados, mulheres de artistas. Essas casas, no que diz respeito à complacência e à proteção das autoridades, estão colocadas em pé de igualdade com as empresas comerciais, industriais ou intelectuais mais verdadeiramente respeitáveis. O parlamento rivaliza em zelo com o Conselho Municipal. Ele elaborou a lei do divórcio. Ano após ano, ele a ampliou. Ele ouve aqueles que lhe pedem a abolição do casamento civil e a união livre. Esta é considerada como o último benefício que deve decorrer do princípio posto na Renascença, o direito à felicidade individual procurado pela consciência individual. A união livre, disse Briand, por que não? Na expectativa de que ela fosse legitimada e legalizada, a administração militar estendeu às companheiras
dos jovens soldados os auxílios que eram concedidos às mulheres legítimas. Após o Conselho Municipal, após as câmaras, eis a universidade. Estão as autoridades acadêmicas bem seguras das consequências que poderão advir para a moralidade pública do ensino que acaba de ser implantado? Não obedeceram também elas às sugestões maçônicas? Em 1901, o senador Berringer, o professor Fournier constituíram a Sociedade de Prevenção ou de Profilaxia Sanitária e Moral. Fournier expôs assim o objetivo dessa sociedade: dirigir-se à juventude e, em particular, aos jovens dos liceus e colégios, de rapazes e meninas, aos patronatos de jovens operários e operárias, para ensinar-lhes a conhecerem as perigosas doenças que constituem consequência da devassidão. Há sociedades que, assim como Pinardi, querem que esse ensino seja dado desde a escola primária. A sociedade tem como meios de ação distribuidores de brochuras, cartazes expostos à vista de todos, conferências públicas com projetores e figuras de cera. Nos liceus e colégios de rapazes e moças, haveriam cursos especiais aos quais os jovens seriam admitidos apenas com o consentimento dos pais. Mas quem impediria os excluídos de serem instruídos por seus camaradas ou seus colegas? O Boletim da Sociedade, na ata da reunião de 11 de janeiro de 1904, página 4, informou que na reunião plenária do Conselho Superior da Universidade, o reitor Liardi, questionado pelo decano da Faculdade de Medicina, respondeu: não somente devemos, mas é necessário dar essa educação aos jovens, e assumo o compromisso de envidar todos os meus esforços para que todos os alunos do Estado recebam esse ensino, condicionado à aprovação de seus pais. Todos os alunos do Estado, isto logo significará todos os jovens da França, posto que o monopólio do ensino não deve demorar em tornar-se absoluto. Assim, acrescenta o professor Pinardi, pudemos fazer com que a universidade aceitasse o princípio das conferências coletivas. Ibid, página 35. Isto como resposta aos que diziam que tal ensino não podia ser dado senão em particular. O professor Fonsagrives, admitido a falar numa das reuniões da sociedade logo após a publicação de seu livro L'éducation de la pureté, fez esta observação: ou o vosso ensino é incompleto, tendo por objetivo único a intimidação, e poderá produzir deploráveis efeitos sobre certas imaginações, ou então é completo, compreendendo os meios preservativos, e poderá justamente ser taxado de moral. O ensino completo absolutamente não preserva. Na aula de abertura do curso ministrado em 31 de janeiro de 1902, o professor Landouzy pôde fazer essa observação. É verdade que os alunos de medicina, em contato desde o início com as doenças venéreas, não ignorando os riscos que correm, são menos atacados do que seus colegas de direito e de letras? Esse ensino é, pois, primeiro, inútil, segundo, soberanamente moral. Que pensar dos que querem impô-lo a toda a juventude da França? Que pensar do sucesso obtido na obra de desmoralização empreendida pela franco-maçonaria para que homens bem-intencionados, pois eles existem nessa sociedade, acreditem que se chegou ao ponto em que seja necessário generalizar um tal ensino? Enfim, esse ensino não corresponde ao desejo de Vindex, a sua afirmação. É a corrupção em larga escala que empreendemos? A esse ensino dado nos liceus, nas escolas e patronatos leigos, juntou-se outro em plena rua, que os poderes públicos não ignoram, mas ao qual não opõem nenhum entrave, se bem que, de tempos em tempos, derramem lágrimas sobre a diminuição da natalidade na França.
Na sessão de 13 de novembro de 1908, discutia-se na Câmara dos Deputados o orçamento do Ministério do Interior. Gautier de Clagny pediu a palavra. Gostaria, disse, de salientar a obra detestável levada a efeito nos grandes centros operários pela Liga da Geração Consciente, da qual participa Robin, antigo diretor de Sempuis, subvencionada até ontem pelo Conselho Geral do Sena. Essa liga, através de brochuras que tenho em mãos, através de conferências, prega nos lares operários o direito ao amor livre e indica os meios de evitar filhos. As brochuras contêm descrições infames, imagens obscenas, conselhos abomináveis para as mulheres e moças. É uma obra de envenenamento social. Não sei se o Ministério Público encontra-se desarmado ante essa propaganda desastrosa, se os poderes públicos podem impedi-la, mas digo que é impossível que o governo da República, preocupado com a grandeza do país e do seu futuro, se desinteresse por esta situação. Gautier de Clagny entregou a Clemenceau, que fingia grande desilusão, um dossiê. Eu o estudarei, disse ele, e foi tudo. 4 anos antes, realizara-se em Paris uma exposição internacional sobre higiene, e o júri outorgou uma medalha de ouro a um produto cujo prospecto se intitulava Felicidade para Todos. Eis os nomes e as qualificações eminentes dos membros da comissão, sob cujo patrocínio esse pó pôde obter a solene recompensa. Presidente Gervillers Riachet, deputado, vice-presidente Chauvert, senador. Dubois, deputado. O presidente do Conselho Geral do Sena. O presidente do Conselho Municipal de Paris, Messurer, diretor da Assistência Pública. Messime, deputado. Rivette, senador. E outros. No dia 4 de dezembro de 1904, Piot, senador da Côte d'Or, encaminhou ao presidente do Conselho uma carta que se chamava a atenção para o seguinte fato. Nas portas de Paris, municipalidades emprestam salas das prefeituras para reuniões que preconizam as teorias malthusianas. Paul Robin, o homem de Sempuis, bem parece ser um personagem oficial. Ele desfruta de copiosa pensão. Fundou um jornal e um comitê que nossos governantes não podem ignorar, para propagar nas famílias as doutrinas imundas, nas quais a indignação pública não mais lhe permitiu iniciar-se às crianças da assistência pública. No dia 20 de novembro de 1905, sua liga proferiu conferência pública na sala das Sociedades dos Cientistas, sob a presidência de Eugène Fournier, encarregado de um curso de economia social na Escola Politécnica. Alguns dias antes, em Charronne, o prefeito local colocou uma das salas da prefeitura à disposição de Paul Robin e seus amigos. Seu jornal noticiou que um grande número de médicos, farmacêuticos, herboristas, parteiras estava à disposição dos que quisessem colocar seus ensinamentos em prática. Ele publica os nomes dessas pessoas. Os conferencistas garantem que a propaganda recruta diariamente numerosos prosélitos entre os operários e que as campanhas são ganhas pelas doutrinas malthusianas. Agora, por toda parte, esses missionários da corrupção pregam e trabalham. Parecem obedecer a uma direção comum. Pierrette forneceu informações tristemente curiosas a respeito dessa matéria no último congresso da Sociedade de Economia Social. Os fascículos de 1º a 16 de abril de 1908 da Réforme Sociale publicaram o respectivo memorial, que tem por título L'œuvre maçonnique de la dépopulation en France. Tais informações estabelecem de maneira
peremptória que o movimento neo-malthusiano é desejado pela franco-maçonaria. Ele fornece os teóricos, os propagandistas e também os executantes, isto é, os ministros, os administradores, os diretores de escolas. Ela empresta seus templos para que se façam conferências sobre a livre maternidade. Ela publica essas conferências. Um dos membros mais dedicados da Liga Francesa Antimaçônica, Émile Pierret, autor de diversas obras muito conhecidas sobre economia social, acaba de publicar uma brochura abundantemente documentada sobre as causas da queda da natalidade na França. E essa brochura, que é o resumo de um relatório feito no passado ao Grupo de Estudos de Paris da Liga Francesa Antimaçônica, demonstra até a evidência que o flagelo que sofremos não é engendrado somente pelas condições sociais e morais da vida francesa, mas também e sobretudo é resultado de uma verdadeira conjuração organizada pela maçonaria. Pierret prova que com o alto patrocínio dela, com o concurso confessado dos mais eminentes personagens do Partido Maçônico, foram fundadas associações que tendem a esse fim criminoso: encorajar a queda da natalidade na França. O irmão Robin está aí rodeado por todo um grupo de políticos cujos nomes são tristemente conhecidos do público: Aulard, Henri Berenger, Seailes, Lucipia, Merlot, Fernand Gregg, Trouillot, Jaurès, o presidente Magnaut, etc. E Émile Pierret explica como tomou contato com esse movimento numa reunião da Juventude Leiga presidida por Ravet, do Instituto, e cujos principais oradores não eram nada mais, nada menos que Anatole France, da Academia Francesa, o deputado Saint-Bat e não menos deputado Ferdinand Buisson, que presidiu durante longo tempo aos destinos do nosso ensino oficial. Eis os irmãos e os maçonizados de alta linhagem aos quais se refere o irmão Robin. Atualmente, põe-se seriamente a questão de abolir o casamento civil e de declarar a liberdade do amor. Conhecemos a teoria de Briand, ministro da Justiça, sucessor de Aguesseau. Briand considera que o casamento moderno deve ser visto como um vulgar contrato de arrendamento, por exemplo, arrendamento de 3, 6 ou 9 anos, ou, mesmo menos, à vontade das partes. Lepley disse que os homens são corrompidos pelas instituições. Esta palavra, escreve Lacointa, é em relação ao nosso país ainda mais verdadeira, pois é realmente para corrompê-lo que uma seita satânica dotou-o das instituições que atualmente ele possui, porque ela sabe melhor que ninguém que o meio mais seguro de formar gerações ímpias consiste em favorecer, através das piores excitações, os pendores bestiais e anárquicos da natureza humana. Vindice não mentia quando dizia: é a corrupção em grande escala que empreendemos. Para que ela seja profunda e durável, é preciso que desça do alto. A alta venda compreendera bem isso. Assim ela se empenhou em corromper a aristocracia. Quantos escândalos ela nos dá hoje em dia? Sob o império de quais sugestões? Na carta que já mencionamos algumas vezes, Piccolo Tigre não apenas exortava a fazer entrar nas lojas o maior número possível de príncipes e nobres, ele queria que se dedicassem a corrompê-las. Uma vez que um homem, diz ele, mesmo um príncipe, sobretudo um príncipe, tiver começado a ser corrompido, estejais persuadidos de que ele não se deterá no declive. Há poucos costumes, mesmo entre os mais moralistas, agradava-lhe exprimir-se assim. E se caminha muito depressa nessa progressão. Isto é verdadeiro. Talvez não fosse impossível encontrar nessas linhas a explicação da queda de muitos príncipes contemporâneos e talvez daqueles dentre nossos reis que por seus costumes desolaram a França e a Igreja. Porque não é de hoje que data a franco-maçonaria,
Ela sempre teve o mesmo objetivo e sempre recorreu aos mesmos meios de ação. Nos dias atuais, quem não vê a que excessos de mundanismo é levada à nobreza pelos jornais mundanos, tais quais o Figaro, o Gaulois e outros? Alguma vez eles se perguntaram quem os inspirava a esse respeito? Na nossa sociedade cristã, a mulher, com o olhar fixado em Maria, mantém na família, na sociedade, o aroma da pureza. A virtude que emana dela envolve o homem, mesmo vicioso, força-o a um certo comedimento e algumas vezes chega mesmo a tirá-lo de sua corrupção. A seita sabe bem disso. Por isso ela emprega seus melhores esforços em arrastar o sexo no lodo. Vinde-te, não nos deixe ignorar essas coisas. Ultimamente ouvi, continua ele, um dos nossos amigos rir de uma maneira filosófica acerca dos nossos projetos e dizer-nos: para abater o catolicismo, é necessário começar por suprimir a mulher. Essa palavra é verdadeira num sentido, mas posto que não podemos suprimir a mulher, corrompamo-la. Os liceus para moças não foram criados com a intenção de responder a esta palavra de ordem? Não foi o mesmo pensamento que ditou os decretos de Combes, que fecharam todos os estabelecimentos mantidos pelas religiosas? As religiosas, nas aulas e depois nas reuniões dominicais, inspiravam às moças o respeito a si mesmas, a decência e a pureza. Foi através das mães religiosas que as criaram que a fé e os costumes cristãos se mantiveram em tantos lares, apesar de todas as excitações e seduções. Disseminadas por toda parte nas nossas cidades e vilas, elas eram o mais poderoso obstáculo à grande empresa de corrupção perseguida pela seita. Esta resolveu fazê-las desaparecer. Perguntamo-nos por que aberração nossos governantes puderam assim escolher como primeiras vítimas essas mulheres tão devotadas a todo o bem, tão veneradas pelas populações entre as quais se encontravam. Não houve erro, houve cálculo. Não podemos dizer tudo a respeito desse assunto delicado da corrupção da mulher e da corrupção pela mulher. É bom, contudo, advertir as famílias a tomarem cuidado com quem se introduz nelas, a vigiarem sobre o que acontece. No dia 7 de dezembro de 1883, o jornal Emeute de Lyon escrevia: é hora de reforçarmos nossos batalhões com todos os elementos que abraçarão nossos ódios. As jovens serão poderosas auxiliares. Elas irão buscar os filhos de família até no regaço de suas mães, para levá-los ao vício e mesmo ao crime. Elas se farão criadas das filhas dos burgueses para poder inculcar-lhes as paixões vergonhosas. Há ainda um outro trabalho útil que incumbirá a essas auxiliares mulheres no meio de certas famílias inimigas, mas nada diremos a esse respeito por motivos óbvios. Tal poderá ser a obra das mulheres ligadas à Revolução. O primeiro autor da lei, que criou os liceus para moças, o judeu Camille Serre, declarou que a obra da descristianização na França não alcançaria pelo pleno sucesso, senão quanto todas as mulheres tivessem recebido educação laica. Enquanto a educação das mulheres, disse ele em relatório à Câmara, em 1880, terminar com a instrução primária, será quase impossível vencer os preconceitos, a superstição, a rotina. Leia-se as tradições católicas, o dogma, a moral. E o irmão Bienvenu Martin, ministro da Instrução Pública, rejubilando-se por ter ocupado suas férias parlamentares com a inauguração de numerosos liceus e colégios para moças, oferecia essa razão para o seu júbilo. Trata-se de transformar as almas femininas. Em janeiro de 1906, o renegado Chardonnot teve uma entrevista com o mesmo ministro. O Raisson publicou-a. Viajo bastante, disse o ministro, por uma causa que tenho profundamente a peito,
a educação de nossas jovens. Fui inaugurar numerosos liceus e colégios para uso delas. Arrancamos a mulher do convento e da igreja. O homem faz a lei, a mulher faz os costumes. Ouvindo essas palavras, diz Charbonnel, não me senti alegre. Ainda aqui, a iniciativa fora tomada pelas lojas. Em 6 de setembro de 1900, a Assembleia do Grande Oriente da França reencaminhou ao estudo das lojas a pesquisa dos meios mais eficazes para estabelecer a influência das ideias maçônicas sobre mulheres, tentar arrancá-las da influência dos padres e criar instituições aptas a atenderem esse objetivo. Para a execução desse desejo e outros semelhantes, o Conselho da Ordem endereçou a todas as lojas uma circular, número 13, datada de 15 de dezembro de 1902, dizendo-lhes: o poder do clericalismo foi desenvolvido e consolidado graças à mulher, e é justamente graças a ela que esse poder malfazejo se mantém e se exerce. É preciso, pois, opor a mulher alimentada com ideias falsas e superstições ridículas a mulher forte, a mulher maçônica, que conheça nossos princípios e nossas aspirações e as inculquem em nossos filhos. Há coisa ainda pior do que essas que acabamos de ver, mais revoltantes e mais satânicas. Vinde-te, após ter dito, corrompamos a mulher, acrescentava, corrompamo-la com a igreja, corruptio optimi pessima. É a corrupção em larga escala que empreendemos, a corrupção do povo pelo clero e do clero por nós, a corrupção que deve conduzir-nos a um dia colocar a igreja na sepultura. O objetivo é suficientemente belo para tentar homens como nós. O melhor punhal para ferir a igreja no coração é a corrupção. A obra, pois, até o fim. Puseram-se à obra. Que um padre seja corrupto, ou que o povo creia que ele o seja, é mais ou menos a mesma coisa para o efeito que a seita tem em vista: propagar o vício, dando a entender que a virtude é impossível, que todos os homens, sem exceção, se entregam às suas paixões e que ali onde parece que ele é mais comedido, existe apenas hipocrisia. Assim, desde a Revolução de 1830, o padre foi representado nos teatros e nos romances como um ser cheio de torpezas. Esses procedimentos escandalosos, que são intentados a maior parte do tempo para permitir aos jornais da seita imputarem ao clero os vícios mais vergonhosos, tiveram início no fim do Segundo Império, e foram retomados depois que a República se tornou maçônica. Era preciso, não obstante, tanto quanto possível, não se contentar em caluniar. Corromper efetivamente seria bem melhor, e por isso foi elaborada a lei obrigando os seminaristas ao serviço militar, que entrega o inocente levita às promiscuidades da caserna, e que, como um ano de caserna não produziria o fruto desejado, obrigaram-no a 2 anos e fizeram-no assistir a conferências pornográficas. Vinde-te não estava sozinho a falar, como acabamos de ouvir. Ao mesmo tempo, ou quase, Quinet, professor no Colégio de França, promoveu a edição das obras do imundo Lutero, Marnix de Saint-Aldegonde, e justificou-a com esta razão no prefácio que escreveu. Aquele que se propõe a desenraizar uma superstição caduca e malfazeja, como o catolicismo, se detém autoridade, deve antes de tudo afastar essa superstição dos olhos do povo e tornar seu exercício absolutamente impossível, ao mesmo tempo em que elimina toda esperança de vê-la renascer. Para realizar essa esperança, trata-se não somente de refutar o papismo, mas extirpá-lo, não somente extirpá-lo, mas desonrá-lo, não somente desonrá-lo, mas, como queira a lei germânica contra o adultério, sufocá-lo na lama. Páginas 31 e 37. Que enorme honra para o catolicismo ter tais inimigos e vê-los reduzidos a empregar e a divulgar tais meios com a esperança de vencerem nossa resistência.
Scipion Petrucci, secretário de Mazzini, pintava bem seus irmãos quando, em 2 de abril de 1849, dizia a Paul Ripari: Il nostro è un gran partito porco. Questo in famiglia lo possiamo dire. Nossa associação é um grande partido de porcos. Isso nós podemos dizer em família.